Amém. Amém, glória a Deus. Boa noite. Depois vocês voltam para cá. Amém. É sempre um prazer estar aqui ministrando. Tem sido realmente momentos graciosos de Deus, no qual Ele tem compartilhado conosco a sua palavra. E hoje pela manhã, não sei se você esteve presente no culto, ou se teve a oportunidade de ver, se não, depois veja no nosso YouTube a mensagem do nosso pastor Mateus, que foi muito boa, tema sobre estações. Então, se você quer realmente se aprofundar o seu conhecimento sobre isso, ou quer saber identificar quais são as estações da sua vida, assista, que lá tem realmente chaves poderosas para esse tempo. Amém? Abra por favor comigo a sua Bíblia em Gênesis, é o primeiro livro da Bíblia, é bem fácil de achar. Gênesis no capítulo 3. Hoje nós vamos falar sobre um tema que muitas vezes tem rodeado a vida das pessoas, e talvez é uma das perguntas mais feitas em toda a terra, que é: qual é o sentido da vida? Amém? Inclusive o tema da mensagem é: qual o sentido da vida? Todos acharam? Gênesis 3? Amém. Nós vamos ler depois todo o texto, mas eu quero focar nesse momento apenas ali no verso 8. Diz assim: E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E aqui nós vamos continuando lendo o texto, e nós vamos ver sobre as consequências do pecado, ou seja, as consequências da decisão errada que eles tiveram, uma consequência da desobediência à palavra de Deus. Mas o verso 8 ele diz aqui algo que é realmente poderoso, que fala assim: E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, né? E uma das coisas que talvez nós precisamos perceber é que isso aqui era rotineiro, ou seja, sempre na virada do dia, sempre no entardecer, digamos assim, Deus passeava no jardim para falar ou para se encontrar com o homem. Então nós sabemos que quando Deus cria o homem, Ele cria com um propósito. E qual é esse o propósito? O propósito é que nós nos relacionemos com Deus. O objetivo do homem ter sido criado era realmente para ter alguém com quem se relacionar, alguém com quem ele gastaria tempo, alguém com quem ele gastaria a sua vida, para realmente ali compartilhar bons momentos, compartilhar lembranças, assim como talvez nós temos a nossa vida, quando nós temos nossos familiares, nós gastamos tempo com isso, e isso vai gerando intimidade, vai gerando um relacionamento, no qual muitas vezes nós temos essa proximidade. E esse é o principal motivo. Nós fomos criados com um principal objetivo, que é se relacionar com Deus. Amém? E nós podemos nos relacionar com Deus de várias formas. Nós podemos nos relacionar em adoração, nós podemos nos relacionar realmente cumprindo o seu propósito, ou seja, tudo aquilo que nós fazemos que contribua para que esse elo possa ser firmado, isso é relacionamento. E nós fomos criados com esse propósito. Se você ler um pouquinho antes lá em Gênesis, no capítulo 1, no verso 26 ao 28, diz assim: Disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus abençoou, e lhe disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move na terra. E disse Deus: e eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, que está sobre a face da terra, e toda árvore que há fruto de árvore que dá semente, ser-vos-ão para mantimento, e todo animal da terra, e a toda ave do céu, e todo réptil da terra em que há alma vivente, toda erva verde lhe será mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom, e foi a tarde e a manhã do sexto dia. Entenda, nós fomos criados por Deus para nos relacionarmos com Deus, e nós fomos criados por Deus para que nós pudéssemos dominar sobre a terra. Nós fomos chamados realmente para ter domínio sobre todas as coisas. Nós não fomos chamados para estarmos aqui na terra sofrendo, padecendo ou em falta. Nós vemos que antes mesmo do homem ser criado,
Deus criou todo o seu suprimento, criou tudo aquilo que o homem precisava, para que quando o homem fosse criado, aí sim o homem dominasse sobre estas coisas. Então nós percebemos que, primeiro, nós somos criados com o principal objetivo, que é adorar a Deus, nos relacionarmos com Ele, estarmos íntimos, porque nós somos criados à sua imagem e à sua semelhança. Assim como Deus é, nós também somos, e por isso nós conseguimos nos relacionar com eles. Sabe, muitas vezes nós colocamos, às vezes, na nossa mente, e entenda, existe realmente um poder específico para os anjos. Os anjos, eles são ministradores de cura, eles podem realmente manifestar coisas celestiais ou espirituais nos dias de hoje. Nós vemos exemplos de anjos que um anjo destruiu 2 cidades, né? Ou seja, nós vemos realmente um poder bélico até sobre um anjo. Mas sabe, irmãos, um anjo ele não pode se relacionar com Deus da mesma forma que nós nos relacionamos. Um anjo, ele está ali para ser um servo de Deus. Nós não vamos ver em nenhum lugar na Bíblia Deus chamando um anjo de filho. E muitas vezes nós às vezes colocamos uma expectativa tão grande, olha, os anjos do Senhor vão me guardar, e amém, vão lhe guardar, porque existe realmente uma palavra de Deus sobre isso. Mas entenda que se um anjo, que é simplesmente um servo de Deus, ele tem tanto poder, o que nós como filhos não temos. O que nós como sendo realmente imagem e semelhança de Deus também não temos. E muitas vezes nós somos as pessoas responsáveis por estar limitando Deus nas nossas vidas. E o nosso maior propósito é nos relacionarmos com Deus, porque quanto mais nós nos relacionamos com alguém, mais próximos ou mais parecidos nós nos tornamos desta pessoa. No começo talvez do seu relacionamento, falando um pouco de casamento, talvez no começo do meu casamento eu era uma pessoa e a Laís era outra. E conforme os anos vão se passando, os ajustes vão sendo feitos, chega um momento no qual parece que nós dois somos simplesmente uma mesma pessoa. Eu começo a ter trejeitos que a Laís tem, ou manias, ou alguns costumes, assim como ela também tem. A forma de eu falar se assemelha com a forma que ela fala, e da mesma forma vice-versa. Então, da mesma forma, se isso numa relação natural, se numa relação humana isso acontece, o que não pode acontecer numa relação espiritual, numa relação celestial? Quanto mais eu me aproximar de Deus, quanto mais eu me relacionar com Ele, mais próximo eu sou dEle, e eu consigo manifestar aquilo quem Ele é. Então, nós precisamos entender que o nosso propósito, o nosso sentido de vida é que nós fomos chamados para sermos igual a Ele. Nós fomos criados para sermos a sua imagem, a sua semelhança. E nós fomos criados para sermos igual a Ele. Nós fomos chamados para nos relacionar. E quanto mais eu me relaciono, mais parecido com Ele eu me torno. Amém? Glória a Deus. E o segundo ponto é que nós fomos chamados para reinar em vida. Nós fomos chamados e fomos colocados nessa terra para que nós pudéssemos exercer domínio sobre as coisas. Entenda, eu não estou dizendo que você tem que dominar pessoas, ou você tem que ser uma pessoa grosseira ou indelicada, não é isso que eu estou a dizer. Mas o que eu estou a falar é que nós precisamos exercer o domínio que Deus nos deu. E que domínio é esse? É quando eu digo algo, aquilo tem que acontecer. Se existe uma falta na sua vida, você tem o poder na sua boca de declarar e chamar aquilo, e aquilo tem que se manifestar. Se você precisa de cura, você chama a cura e a cura se manifesta. Se você precisa de um bom emprego, você chama um bom emprego e o bom emprego se manifesta. Se você precisa de um novo carro, você chama um novo carro e o carro se manifesta. E isso não é por algo que você possa ter feito, mas é por algo que Ele fez, porque Ele nos criou com esse poder. Ele nos criou com esse domínio, Ele nos criou com essa autoridade. E porque nós somos igual a Ele, nós temos os mesmos poderes. A Bíblia fala que tudo foi criado por intermédio da sua palavra. Nós vamos lendo aqui Gênesis e fala: e disse Deus, haja luz, e houve luz. Ou seja, existe um poder na fala. Sabe, nós precisamos realmente entender esta chave. Nós precisamos atrair as coisas através daquilo que nós declaramos. E não é declarar simplesmente aquilo que eu acredito ou aquilo que eu acho ser o certo, mas é declarar a palavra de Deus, porque quando eu declaro esta palavra, o Espírito de Deus pega junto e aquilo acontece. Aleluia! Aleluia! Vamos avançando aqui um pouco mais. E nós vamos percebendo então que o sentido da vida é nos relacionarmos com Deus. E o nosso sentido natural da vida é dominarmos as coisas, é dominarmos o mundo, é termos autoridade sobre o mundo, sobre as coisas naturais, sobre as coisas terrenas. Amém? Mas nós precisamos entender que aconteceu algo aqui que impactou a vida do homem.
Está em Gênesis 3, vamos lá ler agora Gênesis 3. Diz assim, Gênesis 3:1. Ora, a serpente era mais astuta que todos os alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse-lhe a mulher, a serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que deles comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas das figueiras e fizeram para si aventais. E aqui entra novamente na parte que nós vimos, né? E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração, e eles se esconderam, porque eles então agora se sentiram nus, se sentiram realmente agora indignos de estar na presença de Deus. Mas por quê? Realmente os olhos de entendimento deles foram abertos? Não. É porque agora, como eles desobedeceram a Deus, eles pecaram. E agora eles não estavam mais na presença de Deus. Entenda que o homem ele foi criado para viver na eternidade. Esse é um ponto bem importante. Vou tentar explicar de uma forma que não fique confuso para ninguém. Entenda. Imagina que isso aqui é a eternidade. Amém? Então nós temos uma linha aqui temporal que é a nossa eternidade. E o homem ele foi criado para estar nessa linha. Ou seja, o homem não dependia de tempo. Ele vivia eternamente. Porque ele estava no jardim e dela ele se alimentava. Ele comia da árvore da vida todos os dias, da fonte da árvore da vida. Ele estava ali diariamente e aquilo se renovava diariamente. Entenda que nesse momento, quando o homem peca, o homem agora está ainda na eternidade, porque ele está se alimentando daquela fonte eterna, o que lhe mantém ainda na eternidade. E entenda que naquele momento que ele pecou e desobedeceu a Deus, ele pecou e o que acontece? Ele sai da presença de Deus, ele não é mais encontrado dentro de Deus, ele está agora separado. Até esse momento, ele e Deus eram um. Deus olhava para dentro dele e via Adão, via o próprio homem. E naquele momento, quando o homem peca, ele sai da presença de Deus, ele está separado agora. E essa separação é resultado do pecado. Amém? E nós vamos continuando lendo aqui. Chamou o Senhor a Deus Adão e disse-lhe: onde estás? Ou seja, Deus perguntou. Não quer dizer que Deus não sabia onde Adão estava. Afinal, Deus é onipotente, onipresente e onisciente. Ele sabe de todas as coisas. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas ele fala para Adão: onde estás? Porque ele já não encontra mais Adão dentro dele. Porque Adão está separado. E no verso 10 diz assim: e ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu e escondi-me. 11. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comestes tu da árvore de que ordenei que não comestes? Uma forma até simpática de Deus dizer: você pecou, Adão? Né? Você me desobedeceu? Então disse Adão: a mulher que me destes por companheira, ela me deu da árvore e comi. Aqui é um dos pontos que os homens precisam tomar muito cuidado, porque nós temos realmente sempre a inclinação de nunca assumirmos as nossas responsabilidades. Adão comeu porque quis, correto? Sim. Eva não colocou uma arma na cabeça dele e falou assim: Adão, coma ou então morrerás. Não, ele comeu porque ele quis. E a primeira reação dele foi fazer o quê? Não, a mulher que tu me destes, ó, a culpa é tua, eu só caí na conversa dela. Não, ele comeu porque quis. 13. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. De fato, a mulher aqui ela assume realmente a verdade, o fato dela. Olha, a serpente me enganou, eu caí na conversa da serpente e comi do alimento. 14. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isso, maldita serás, mais que toda besta, e mais que todos os animais do campo, sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. Alguns estudiosos dizem que a serpente até então era um animal, como hoje nós podemos ver, as cobras normalmente elas têm, não sei se aqui na Europa tem, mas no Brasil existe uma cobra chamada coral,
que é uma cobra, uma serpente que tem várias cores e é a coisa mais bonita que você vê. É muito mais bonita às vezes que um próprio colar de pedras preciosas, porque ela realmente tem uma cor vibrante e bonita. E alguns estudiosos falam que a serpente, ela, além de ser todas bonitas e tudo, ela ainda não rastejava. Ela podia andar provavelmente de pé, ou se calhar, acredita-se que até algumas voavam. Porque, entenda, elas não faziam maldades, elas não tinham essa maldade em si. Mas entenda que a partir desse momento, então, existe uma maldição com ela, natural, no qual agora ela vai rastejar pelo chão. E por isso que as serpentes rastejam pelo chão e comem do pó da terra. Como disse, alguns estudiosos acreditam isso, eu não consigo afirmar, porque a Bíblia não fala como ela era antes, só fala que a partir deste momento, ela rastejaria e comeria do pó. Mais que toda besta e mais que todos os animais do campo, sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. 15. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, e esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Guarde esse versículo, nós já vamos voltar nele também, é um versículo chave aqui para a gente. E vai avançando aqui. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a dor e a tua concepção, como terás por filho o teu desejo. E aqui ele vai falando sobre todos os castigos naturais que o homem agora traz para si. Não é Deus que está castigando o homem, mas são as consequências do pecado, as consequências daquela escolha errada. E nós vamos agora lá para o 23, que diz assim: o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Sabe, esse texto aqui é bem interessante, porque, como eu disse, imagina, o homem está num lapso temporal da eternidade. Ele está ali durante toda a eternidade. E o homem erra e peca naquele momento da eternidade. Isso significa o seguinte, que se Deus não fizesse algo, o homem estaria separado para sempre, por toda a eternidade de Deus, por conta da sua escolha. Porque se ele continuasse comendo da árvore da vida, ele continuaria sendo um ser eterno, mas agora ele estaria sendo um ser eterno separado para a eternidade com Deus. Então Deus, pensando na proteção do homem, ele faz o seguinte: ele pega e tira o homem daquele lapso da eternidade e coloca ele num lapso agora temporal, no qual ele coloca um bloqueio para que o homem não se alimente mais dessa eternidade, ele não se alimente mais dessa árvore, e ele possa agora viver durante um determinado tempo da sua vida afastado de Deus, porque essa era a escolha dele. Porque se o homem continuasse na eternidade, era um caminho sem volta. Era impossível que o homem se recuperasse ou se voltasse a Deus. Mas quando ele priva o homem da eternidade e coloca nesse lapso temporal, que é o lapso em que nós vivemos, que muitas vezes, alguns na Bíblia, 200 anos, 300 anos, nós aqui não temos ainda tantos, tem 115, 110 anos, talvez na nossa sociedade mais recente, mas esse tempo natural, esse tempo no qual nós fomos postos, é uma proteção de Deus, para que o homem não fique mais a eternidade toda separada. E nesse tempo, nesse intervalo que ele está separado, ele tem agora uma segunda chance, uma segunda oportunidade, para se religar novamente a Deus. E agora o homem tem a escolha de dizer o seguinte: olha, eu quero realmente viver separado de Deus, eu quero realmente viver a minha eternidade separada de Deus, ou eu quero então ter a minha eternidade novamente religada com Deus. Amém? E nós vamos percebendo, nós vamos avançando nisso, e no final vocês vão conseguir encaixar as peças do puzzle aqui. No verso 15, do quebra-cabeça, correto? Verso 15 diz assim: e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Entenda que antes de Deus tirar o homem da eternidade e colocar ele num tempo temporal, num cronos agora, onde realmente tem um tempo limitado, ele coloca qual seria a solução para aquele problema. Ele faz a promessa sobre quem aqui? Sobre Jesus. Porque ele fala para a mulher:
haverá uma inimizade entre a tua semente. Ele não está falando que são todos os filhos de Eva, mas ele fala especificamente sobre uma semente, sobre alguém que viria dessa mulher. E ele fala que a serpente lhe feriria o calcanhar, mas ele lhe feriria a cabeça. Sabe, e nós poderíamos avançar sobre esse tema, mas vou resumir aqui. Entenda que Jesus, quando ele esteve aqui na terra, o diabo ele não podia fazer nada contra Jesus, porque em Jesus não havia pecado. Ele foi um homem perfeito, ele veio, nasceu, viveu perfeitamente, não pecou, mas ele optou levar sobre si todos os nossos pecados, todas as nossas enfermidades, todos os nossos problemas. Ele foi castigado para que eu e você não fosse castigado. E a Bíblia aqui, quando fala que a serpente, ou seja, o diabo, Satanás, feriria o calcanhar de Jesus, ele fala: olha, você vai maltratar alguém, você vai machucar essa pessoa, mas você não vai matar, você apenas vai feri-lo. Mas em compensação, este lhe ferirá a cabeça. E essa palavra cabeça significa autoridade. Porque quando o homem pecou, ele deu toda a autoridade, todo o domínio, todo o poder que ele tinha, ele entregou a Satanás. Tudo aquilo que Deus havia criado para que vivesse em harmonia, no qual o homem dominasse sobre os peixes, sobre o tempo, sobre todas as coisas, ele entregou a Satanás. Mas Jesus, quando ele vem, ele fere a cabeça de Satanás e ele recupera essa autoridade. E essa autoridade nos é dada. E hoje eu e você temos a mesma autoridade de que Adão tinha antes de pecar no Éden. Aleluia! Aleluia! Sabe, você pode até muitas vezes duvidar sobre isso. Você pode até colocar questionamentos, porque nós fomos talvez educados numa cultura natural e terrena de que nós não temos autoridade sobre as coisas. Mas sim, nós temos autoridade sobre as coisas. Nós podemos orar e o sol pode parar. Nós podemos orar sobre uma tempestade e a tempestade cessar. Porque essa autoridade agora está conosco. Isso pode muitas vezes não acontecer, porque eu e você não acreditamos naquilo que nós estamos falando. Mas se você empregar a fé naquilo que você declara, você tem autoridade e domínio sobre todas as coisas. Aleluia! Nós vemos Josué na Bíblia que ele nem estava numa aliança superior, mas ele entendia esses princípios. E ele orou e o sol parou. Nós vemos Jesus quando estava num barco e os seus discípulos todos aterrorizados com as tempestades, com a tempestade que estavam. E entenda, quando eu falo aterrorizados, eles estavam que nem crianças gritando. Mas entenda que essa tempestade não era uma tempestade qualquer, porque no barco estava Pedro, e Pedro era um pescador. E como o pastor ministrou algumas semanas atrás, pescadores estão acostumados a enfrentar tempestades, afinal, o seu ambiente de trabalho é o mar. Né? Não sei se você costuma ver, mas às vezes tem alguns vídeos na internet que nós vemos grandes embarcações e ondas gigantescas e tempestades, e as pessoas estão ali, normal, é mais um dia de trabalho, obviamente um dia mais agitado, mas é um dia normal. Mas a Bíblia fala que eles estavam com medo lá, e eles vão e acordam Jesus estava dormindo, não porque Jesus estava cansado, não, porque ele sabia que nada lhe podia ferir, porque ele não havia pecado e o diabo não podia roubar a sua vida. Mas quando eles acordam Jesus fala com a tempestade e a tempestade cessa. Isso mostra que você também tem autoridade sobre isso. Você pode falar para a tempestade cessar e as tempestades têm que cessar. Você pode falar para que as coisas aconteçam na sua vida, porque agora esse domínio, essa autoridade lhe foi recuperada e você pode realmente usufruir disso. Mas voltando agora novamente àquele texto, nós vemos então que Jesus já é apresentado uma solução. Não está evidenciado o nome dele aqui, mas nós percebemos que é Jesus. É a primeira menção escatológica, a primeira menção profética sobre Jesus aqui na Bíblia. E então, logo depois disso, Deus toma a segunda decisão para a proteção do homem. Ele tira o homem da eternidade, cessa-se os portões do jardim do Éden, para que o homem não tenha mais acesso à árvore da vida. E agora então ele precisa viver naquele laço temporal. Aleluia. Abra agora, por favor, comigo sua Bíblia lá em Romanos, no capítulo 5. Nós vamos andar um pouquinho aqui nos textos, mas é para deixar tudo bem esclarecido. Aleluia.
Romanos capítulo 5, verso 12. Aleluia. Diz assim: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa por um, não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação, mas o dom gratuito de muitas ofensas para a justificação. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou, por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Aleluia! Sabe, irmãos, o texto aqui está fazendo uma comparação sobre todos os tempos, desde Adão até Jesus. E ele está falando que, pela figura de um só homem, entrou o pecado no mundo. Adão, pela sua desobediência, Adão e Eva, pela sua desobediência, eles pecaram contra Deus. E o salário do pecado era a morte. Então eles tiveram a morte espiritual. Depois disso eles tiveram a morte natural, porque eles tinham sido tirados da eternidade e colocados agora num tempo cronos, para sua proteção, para que naquele período eles pudessem realmente, agora sim, seguir uma vida digna de acordo com aquilo que Deus tinha planejado para eles, para que eles pudessem então ser salvos. Se eles não continuassem nos erros, se eles não pecassem mais, aquilo poderia ter uma salvação. Mas entenda que muitos homens, desde Adão até Moisés, foram morrendo. E esses homens, eles seguiam os ensinamentos de Deus, mas muitos deles começaram a errar. E obviamente, uma das coisas que talvez é muito engraçado de se perceber, umas perguntas que as pessoas também muito fazem: mas e um índio numa tribo onde nunca chegou Jesus, se ele morrer, ele vai para o céu ou para o inferno? E sempre é uma boa questão quanto a isso. Mas entenda que essas pessoas, elas vão ser julgadas pelas leis que eram vigentes para aquele período, para aquele momento. O que eu quero dizer, se existia uma lei dizendo: olha, você não pode nadar no rio depois do entardecer, depois que o sol se pôr, você não pode nadar no rio, e essa pessoa foi e nadou no rio, ele está condenado, porque ele desobedeceu aquelas leis que eram vigentes para ele. Entenda? Ele vai ser sempre condenado, vai ser culpado naquilo que ele sabe o que lhe é feito. Um dos princípios do direito é que ninguém pode ser culpado por algo que ele não sabia que aquilo era errado. Não quer dizer que a pessoa, pelo fato de falar assim: olha, eu nunca li as leis do país, então assim, se eu errar, eu não sabia que isso era errado ou não. Não, também não é isso. Mas precisa estar tipificado, precisa estar escrito algo para dizer que aquilo é uma prática reprovável e que aquilo não pode ser feito porque aquilo é errado e aquilo há uma consequência. E para isso veio a lei. Muitas vezes as pessoas acham que a lei veio para que o homem fosse salvo pela lei. Isso não é verdade. A lei veio para mostrar para o homem que ele estava vivendo uma vida errada, que ele estava vivendo uma vida na prática do pecado e que ele precisava mudar. É para isso que servia a lei. A lei veio para mostrar para o homem que ele não conseguia viver uma vida honesta. Ela não veio para salvar o homem, como muitos erram e pensam errado nesse sentido. Mas agora, com a lei, estes homens não podem ser mais indesculpáveis das suas atitudes, porque até então existe algo dentro de nós, que é o nosso testemunho interior. E sabe, muitas vezes nós não precisamos de alguém dizendo para nós que algo é errado. Quando você vai fazer algo e você sente que é errado, você muitas vezes não faz, porque você sabe que aquilo é errado. E não foi ninguém que lhe disse que é errado, não tem ninguém lhe vendo, mas você tem algo dentro de você que diz isso. E isso está dentro de todos os homens, dos que creem na palavra e dos que não creem.
E isso lhe servirá como condenação no grande juízo, para essas pessoas que não reconhecem a Jesus. Mas não é esse o ponto que eu quero tocar aqui. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: o homem estava vivendo separado de Deus e ele tentava viver algo mais próximo de Deus. Mas era impossível o homem viver proximamente a Deus, porque agora a sua natureza era voltada ao pecado. A partir do momento em que o homem agora está desconectado de Deus, ele não tem mais essa intimidade com Deus, e porque ele não se relaciona mais da mesma forma com Deus, e está separado, ele se torna uma pessoa fraca, ele se torna uma pessoa facilmente enganada por Satanás, no qual qualquer tentação, qualquer desejo, qualquer concupiscência da mente o leva ao pecado. Mas a lei veio para mostrar para o homem: olha, essas práticas são erradas, vocês precisam viver uma prática diferente. E agora o homem tinha então um manual daquilo que ele não deveria fazer. Entenda, não era um manual daquilo que ele deveria fazer, mas eram muito mais regras sobre o que ele não podia fazer do que o que ele podia fazer. Mas glória a Deus que a nossa vida não se resume a isso, e que nós não paramos na lei, e que nós não nascemos no tempo da lei. Eu fico, muitas vezes as pessoas: nossa, Davi realmente foi um grande guerreiro, tempo bom era aquele, de Israel guerreando. Eu não queria estar lá não, para ser honesto. Ou então, tempo bom era Moisés, que libertou os egípcios do faraó, os hebreus dos egípcios e do faraó. Eu também não queria estar nessa época não, irmãos, porque assim, Moisés foi um cidadão muito corajoso e muito fiel à palavra de Deus, mas ele também errou, ele também pecou, e ele não podia ser completamente perdoado. Entenda que os pecados eram simplesmente cobertos, era como simplesmente, obviamente por isso que existia a Páscoa, e é o que nós vamos ter na próxima semana, e não vou ministrar sobre a Páscoa, mas o elemento de sacrificar um cordeiro era para que aquele cordeiro morresse no lugar de quem tinha pecado, ou seja, era uma troca, alguém morria para que alguém vivesse, e isso era feito todos os anos. Ou seja, aquilo era simplesmente para acobertar os pecados, aquilo não cobria os pecados, porque todo ano tinha que se fazer aquilo. Mas houve um momento específico que o cordeiro realmente perfeito, imaculado, ele veio e habitou entre nós. Aleluia! E porque ele levou sobre si todos os nossos pecados e padeceu por nós, nós agora não precisamos ser. E agora sim os nossos pecados são perdoados, não simplesmente mais cobertos, mas agora nós estamos em um outro nível, no qual nós realmente vivemos uma vida agora, religados a Deus. Entenda, Jesus não veio aqui simplesmente para nos salvar. Em que sentido? Nos salvar do mundo terreno, ou nos salvar das aflições terrenas. Não. O seu maior objetivo aqui foi religar o homem a Deus. E entenda que agora, como nós estamos nesse cronos, nesse tempo temporal de 80, 100 anos que nós estamos, a nossa decisão nesse tempo é o que vai realmente refletir aquilo que nós teremos pela nossa eternidade. E agora nós temos a oportunidade de reconhecer o sacrifício de Cristo. E quando eu reconheço o sacrifício de Cristo, entenda que é pela graça. Não é por algo que eu possa fazer ou deixar de fazer, mas é por algo que Ele fez. E a partir do momento em que eu recebo e eu aceito como meu Salvador, o meu espírito agora é recriado, e agora eu saio daquela separação, eu não estou mais separado de Deus, mas agora quando Deus olha para dentro dele, Ele me vê, Ele vê você lá dentro, porque nós estamos religados em Cristo, e agora nós podemos novamente passarmos para a eternidade, sem nenhum medo, sem nenhuma culpa, sem nenhuma vergonha, porque nós sabemos que nós estaremos agora religados com Ele, para sempre. Aleluia! Sabe, muitas vezes nós temos achado que o nosso tempo aqui na terra, estamos aqui simplesmente para comprar uma casa, para ter um bom carro, para trabalhar num bom emprego, para ter filhos, netos, e tudo isso é lícito, e amém. Mas nós estamos aqui na terra com um propósito de anunciar às pessoas o amor de Cristo. É anunciar para as pessoas que elas precisam reconhecer a Jesus, para que elas possam realmente estar novamente religadas a Deus, para que elas possam realmente voltar ao seu sentido original da vida, que é ter um relacionamento com Deus, é ter um relacionamento íntimo com Deus, e estar novamente religado a Ele.
E isso só é possível mediante a uma pessoa, Jesus Cristo. Sem Jesus, é impossível nós estarmos religados novamente a Deus. Entenda que Deus, lá no princípio, quando Adão erra, ele anuncia que haveria alguém que viria para resolver aquela situação. E ele tira o homem da eternidade, para que o homem agora tivesse uma segunda oportunidade para decidir qual caminho ele queria seguir. E hoje nós temos realmente essa oportunidade de reconhecermos o sacrifício de Cristo e novamente estarmos religados a Deus. E quando nós estamos religados a Deus, nós agora voltamos, como eu disse, à nossa origem. Nós voltamos agora numa superior aliança. Nós temos uma superior aliança porque nós somos feitos filhos de Deus. E nós passamos agora a essa situação, nós passamos a essa etapa, a essa estação no qual realmente nós agora desfrutamos de íntima comunhão com Deus. Mas mais do que isso, nós também voltamos a ter autoridade sobre todas as coisas. É por isso que eu disse que se você disser a uma tempestade, a tempestade tem que cessar, é porque você volta a ter a mesma autoridade que Adão tinha lá atrás. Se você tem falta em alguma área da sua vida e você declara abundância sobre aquela área, tem que acontecer, porque você agora tem essa autoridade. Não é porque nós merecemos, mas é porque Deus quis assim, porque o desejo de Deus foi que todos os homens fossem salvos, e Ele enviou o seu Filho, para que todos aqueles que nele crê, não pereçam, mas tenham vida eterna. E agora nós voltamos novamente a ter o nosso espírito recriado, e nós podemos viver agora já em um tempo de eternidade. Entenda que agora, por mais que nós estamos nesse tempo temporal de 80, 100 anos, por mais que possamos até que Jesus volte, porque eu creio que essa é a nossa geração, e eu costumo sempre dizer isso, que eu creio que eu sou a geração do arrebatamento e que eu não vou experimentar a morte. Amém? Se você não crê nisso, tudo bem, você pode experimentar, não tem problema nenhum, você vai ser salvo e nós vamos se encontrar nas alturas e vamos voltar reinando com Cristo. Mas eu creio que nós somos a geração do arrebatamento. Mas entenda, mesmo que você morra hoje, você não está mais preso nesse tempo temporal, mas agora você está novamente reconectado a Deus e você pode viver a eternidade na sua plenitude. Amém. Aleluia. Sabe, abra lá comigo sua Bíblia em Filipenses 1. Filipenses 1. O louvor, se quiser subindo. Filipenses 1:12. Aqui está falando sobre a prisão de Paulo, como contribuiu para o proveito do Evangelho. E diz assim, verso 12: E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa mente. Uns por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho, mas outros, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar aflição às minhas prisões. Mas que importa? Contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento ou em verdade, nisto me regozijo, e me regozijarei ainda, porque sei que disto me resultará salvação, pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo, segundo a minha intensa expectação e esperança, de que em nada serei confundido. Antes, com toda a confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Sabe, irmãos, aqui Paulo está narrando sobre realmente como as suas aflições, as suas prisões têm favorecido o Evangelho. Ele fala aqui sobre dois tipos de pessoas, ou dois grupos de pessoas. Uns que anunciam o Evangelho realmente em amor, que anunciam realmente entendendo qual é o sentido do Evangelho, e outros que anunciam por inveja
inveja, anunciam porque querem ter uma igreja mais cheia, ou porque querem tirar proveito disso. E essas pessoas, Paulo não esconde isso. Cada um terá de acordo com aquilo que está plantando, da forma que está fazendo. Mas para ele isso de nada importa. O que importa é que Cristo seja anunciado. Sabe, eu sei que muitas das igrejas hoje no mundo, existem igrejas que deturbam muitas vezes vários princípios bíblicos. Tem igrejas que voltam a sua vida para tentar tirar dinheiro das pessoas. E entenda, quem está fazendo isso vai ter que prestar contas disso, e não vai ser conosco, não vai ser talvez com o nosso mundo natural ou com juízes naturais, mas prestará contas com o eterno juiz. E se tiver feito algo errado, não quero eu estar na pele dele. Mas sabe, uma coisa que nós precisamos entender: se eles estão anunciando o evangelho, eu me regozijo por isso, porque existe um propósito de Deus, que todo homem seja salvo, e o homem é salvo mediante a Jesus Cristo. E esse é o poder do evangelho, é quando realmente nós nos desprendemos disso e anunciamos isso com intrepidez, com ousadia, anunciando o amor de Cristo. Mas entenda que no verso 21, que eu acho engraçado, Paulo diz assim: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Por que Paulo fala isso? Muitas vezes nós podemos achar que Paulo era louco. Como assim? Morrer é lucro? Se eu perguntar hoje para qualquer um aqui: você quer morrer? Com certeza a pessoa vai dizer que não, né? Talvez porque se preocupe com seus familiares, ou talvez se preocupe com como que vai ser, ou talvez porque você não tenha convicção para onde você vai. Mas Paulo tinha plena convicção de quem ele servia, ou em quem ele tinha crido. Paulo tinha consciência de que agora o espírito dele não estava mais separado de Deus, mas agora ele estava realmente conectado e religado a Deus. Então para ele morrer era lucro. Por quê? Porque ele sairia desse tempo temporal e ele passaria agora para a sua eternidade. E a partir do momento que ele entrasse na eternidade, ele não poderia mais ser separado de Deus. Ele não poderia mais ser tentado pelo diabo. Ele não teria mais sofrimentos na sua carne. Mas agora ele estaria novamente plenamente conectado. A sua intimidade com Deus agora estaria realmente no nível completo, porque eles estariam face a face, eles estariam juntos como um só. E da mesma forma, irmãos, nós precisamos ter essa mesma consciência de quem realmente nós cremos, em quem nós temos crido. E eu posso dizer para você que o sentido hoje da nossa vida, assim como Paulo anunciou, é Cristo. O nosso sentido tem que ser Cristo. Nós precisamos ser Cristo. Nós precisamos nos relacionar com o Pai como Ele se relacionava. Nós precisamos manifestar as obras dEle como Ele manifestou aqui na terra. Nós precisamos ser conhecidos como cristãos, como mini-cristos. As pessoas precisam olhar para nós e ver o próprio Cristo. Mas nós só iremos fazer isso quando nós tivermos consciência de que agora nós estamos realmente, novamente ligados a Deus, que agora eu e Deus somos um. Nós estamos conectados juntos, não porque eu merecia, não pelo meu esforço, mas porque Jesus fez o caminho, porque Ele morreu a morte que para mim era proposta, para você era proposta. Ele levou todas as nossas enfermidades, Ele levou o castigo que me era merecido. E me deu algo que eu não merecia, que era a vida. Oh, aleluia. 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 Vamos nos colocar de pé. Aleluia. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue.
no verso 23 em diante diz assim: de sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que estes. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes, como o sacerdote cada ano entra no santuário com sangue alheio. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes, desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E como aos homens está ordenado morrerem apenas uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Obrigada, sabe, irmãos, aqui está falando exatamente sobre uma comparação com o que era na Páscoa, que todos os anos as pessoas tinham que sacrificar animais para que seus pecados fossem cobertos. Mas Jesus, como sumo sacerdote, ele fez um sacrifício perfeito, apenas uma vez, para que mediante ao seu sacrifício nós fôssemos religados com ele, sabe? E a Bíblia ela fala aqui que no verso 27, como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Sabe, nós não cremos que nós temos várias vidas. Nós temos apenas uma única vida. Nós temos apenas uma única escolha, que é escolher a Cristo. Não se engane achando que você vai ter outra oportunidade, que talvez você morra e volte daqui a alguns anos para ter novas oportunidades, ou porque você está nessa vida sofrendo por algo que você fez em uma vida passada. Isso não existe. Isso é uma enganação do diabo. O que existe é que nós somos seres eternos, nós somos criados para a eternidade. Nós simplesmente fomos separados durante um tempo, para que nós pudéssemos realmente ter uma escolha. E a nossa escolha é o que vai ditar como será a nossa eternidade. Quando nós fecharmos os nossos olhos, ou quando morremos, não haverá uma outra vida, haverá apenas essa mesma vida. O que acontecerá é que você sairá desse lapso natural e passará para um lapso sobrenatural. Mas sabe, assim como também Cristo fez, ele se ofereceu uma única vez, tirando todos os pecados da humanidade, para que ele volte uma segunda vez, sem pecados. Ele vai voltar para reinar, e nós cremos que nós reinaremos com ele, porque nós somos criados realmente com um propósito de estarmos conectados e ligados a Deus. E se você talvez ainda não aceitou a Jesus, ou não teve a oportunidade de o reconhecer como seu Salvador, essa é a sua oportunidade de fazer essa escolha. E fazer essa escolha não quer dizer que você aceita uma religião. Eu não estou lhe chamando para ser membro da nossa igreja. Eu estou lhe chamando para fazer a melhor escolha que você pode fazer na sua vida. É reconhecer o sacrifício de que alguém fez por você. É reconhecer que Jesus veio e morreu a morte que lhe era cabível, a morte que você merecia, que não ele merecia, para que hoje nós pudéssemos ter vida, e uma vida abundante, que nós pudéssemos estar religados a Deus agora numa eternidade e para sempre. E para isso é muito simples. Você precisa simplesmente erguer a sua mão e declarar que Jesus realmente é o seu Senhor. Se você tem o desejo de você aceitar a Jesus hoje, e você dizer isso, erga a sua mão, e eu vou fazer uma oração com você. E a partir desse momento você realmente vai estar religado a Deus. Você vai agora realmente usufruir daquilo que Jesus conquistou por você. Aleluia. Talvez você em casa tenha tomado essa decisão. E se essa é o seu caso, repita comigo esta oração. Senhor Jesus, eu reconheço o Senhor como meu único e suficiente Salvador. Eu peço perdão por todos os pecados que eu cometi até hoje. E eu aceito o teu sacrifício. E eu declaro que pelo seu sacrifício eu estou agora religado a Deus. E agora eu posso viver a eternidade sem medo, sem culpa e sem vergonha, porque o Senhor conquistou ela para mim. E agora eu e você somos um. Aleluia. E eu te agradeço, Pai, por tamanho amor. E eu reconheço a tua graça nisso, em nome de Jesus. Aleluia. Se você fez essa oração em casa, deixe uma mensagem conosco. Nós entraremos
irmãos, e a partir do momento que nós somos salvos, a partir do momento agora que nós estamos religados a essa eternidade, nós não precisamos mais sofrer das coisas naturais. Nós não precisamos sofrer com doenças, nós não precisamos sofrer com faltas, nós não precisamos sofrer com nada daquilo que o diabo tenta colocar sobre o mundo, porque agora nós realmente vivemos uma vida em Deus. Então, se você tem algum pedido de oração, eu não sei aquilo que você precisa, se você precisa de cura, se você precisa de algo destravando na sua vida, simplesmente erga a sua mão, eu vou orar agora e você concorde comigo, e aquilo que você precisa vai acontecer. Amém. Em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu uno a minha fé com a dos meus irmãos, e eu declaro o Senhor se manifestando sobre a vida de cada um deles. Cura, Pai, naquilo que eles precisam. Nós declaramos, Senhor, o Teu poder se manifestando sobre a vida de cada um deles. Nós declaramos o corpo deles alinhado na Tua palavra, que diz que o Senhor já levou sobre si todas as nossas enfermidades, e pelas Suas pisaduras nós fomos sarados. E por conta disso nós não precisamos sofrer duas vezes, nós não precisamos passar por enfermidades, porque o Senhor manifestou cura, o Senhor nos trouxe cura, e nós recebemos esta cura, e declaramos que o nosso corpo andará em saúde divina. Isso, amém. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai, pelo Teu sacrifício. Nós te agradecemos, Senhor Jesus, pelo Teu sacrifício. E por mediante ao Seu sacrifício nós recebemos cura, e nós declaramos o nosso corpo andando em saúde divina. Em nome de Jesus, eu também declaro sobre a vida dos meus irmãos aquilo que eles precisam destravar, destravando. Eu declaro, Senhor, se eles precisam de novos empregos chegando. Se eles precisam de promoções chegando. Se eles precisam de documentos chegando. Se eles precisam de prioridades, Pai, nós declaramos prioridades acontecendo. Nós declaramos graça e favor diante dos homens, para que eles possam ser alcançados. Amém. Nós declaramos, Senhor, uma semana de avanço, de crescimento sobre cada um deles. Uma semana de boas notícias. Nós declaramos eles avançando no Teu reino. Nós declaramos, Senhor, cada vez mais sendo manifesto a Tua presença na vida deles, Pai. Pai, nós te agradecemos, Pai, porque nós sabemos que aonde o Senhor está, há liberdade, aonde o Senhor está, há abundância, não há falta. Isso. E nós te agradecemos, Pai, por este tempo. Nós declaramos, Senhor, um tempo de abundância sobre a vida de cada um deles. Nós declaramos abundância na área financeira. Nós declaramos abundância, Senhor, na área sentimental. Nós declaramos, Senhor, pessoas realmente tratadas. Pai, nós declaramos realmente sentimentos cativos à Tua palavra. Nós declaramos, Senhor, pessoas saindo de situações de depressão e passando para situações de alegria, porque nós somos chamados para viver um reino de justiça, paz e alegria. Aleluia. E por isso nós andaremos em justiça, paz e alegria. Amém, não importa o que o mundo tente pintar aí fora, não importa a crise que o diabo tente pintar aí fora, nós não seremos atingidos, nós não seremos tocados, porque a Tua poderosa mão está sobre nós, e aonde ela está, Senhor, a liberdade, porque nós não estamos presos a este mundo, mas nós estamos agora no mundo eterno. Nós agora chamamos coisas do mundo vindouro para se manifestar hoje, no nome de Jesus, Pai. Aleluia.